Boa noite, boa noite. Todo mundo presente? Sim. Todo mundo presente? Alguém com sono ou não? Atendendo a mais um convite do Nobel Lopes, um grande pioneiro, um grande incentivador da divulgação do conhecimento, cruzando fronteiras naturalmente, né? A gente está aqui gravando essa palestra em Santos, São Paulo, ela vai para o Brasil, vai para o exterior, vai além das fronteiras. Então está aqui, a gente está no Mata Verde, né, promovendo mais uma vez, após aí, alguns 5 anos, né, de contato com o Nobel Lopes e família e esse intercâmbio aí, cultural. Okay? Hoje o tema da palestra é a ciência ortodoxa. A gente sabe tranquilamente que é preciso repetir muitas coisas para que a consciência das pessoas, aqueles que entram em contato com essas informações, vão sendo construídas, edificadas, para que comece a haver a formação de hábitos. O que pretende essas palestras educativas é formar hábitos. Quando você escuta, quando você entra por exemplo, numa palestra, numa aula, por exemplo, existe um campo de consciência, campo de formação de consciência. Quando você entra em contato com isso, isso vai se agregando à sua consciência. Diante das opções que você vai ter para fazer, em alguns momentos a consciência vai dar um sinal. Então, quando você faz algumas coisas baseado no desconhecimento, você vai também, o teu corpo, por exemplo, né, vai também responder por isso tudo de qualquer maneira. Contudo, é melhor já ter adquirido conhecimento daquilo ali. E com esse acumulado conhecimento, a consciência vai dar um clique. Vou fazer isso. Aí você começa a ampliar a voz interior. Faz isso. Por exemplo, hábitos alimentares, né? Substituição de coisas que você quer comer, atividade física, né? Hábitos na questão da higiene mental, cuidado com a questão da mente, os programas de TV, do tempo que você fica na internet, que canais que você acessa na internet, que canais da TV, os noticiários, quais são, tudo isso. Então, consciência. Então, quando a gente fala de ortomolecular, isso é um dos pontos. O ortomolecular, a gente vai mostrar isso. É uma ciência que vem fundamentalmente preservar a vida através da bioquímica nutricional. Agora, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que a gente vai ter chance de fazer reflexões no final, é a sua chama do amor próprio. Isso é um resumo, né, de pesquisas e observações de vários anos. Teoria é importante. Prática é indispensável. Você pode simplesmente ter contato com teorias a favor da vida e não ter prática disso. Então, a palavra ortomolecular ela foi associada, eu quero falar também, com algo que parecia o modismo, algo ligado às celebridades, o meio artístico, faz ortomolecular. Foi e ainda é tema de vendas, muitas revistas, que fazem promessas também que são incabíveis. E o público leigo tem que lidar com isso, tem que ir filtrando e, claro, buscando a opinião, a visão de profissionais. A gente vai desmontando esses conceitos equivocados sobre a ortomolecular. Não é dieta, não é dieta dos artistas, não é plástica, não é cardápio alimentar, não é tratamento estético, não é algo que você passa na pele e que se torna um tratamento, não é. Embora, claro,
que o impacto dessa noção de ortomolecular, que veio nos anos 40, já começou, e aí ela foi inicialmente aceita no meio científico na década de 50, pelo bioquímico americano Linus Pauling, que apresentou a teoria dos radicais livres. Ele já era maduro, já tinha mais de 50 anos, estudou muitas coisas, até chegar nessa noção de que vitaminas específicas preservam as células, por isso o corpo, de danos. Ele chamou de danos oxidativos, de processo de ferrugem. Tudo em ferrugem. Por que o nosso corpo, por que os nossos tecidos não enferrujam também? Enferrujam também. Um dos sinais que você pode notar ou não é na pele. Se bem que hoje, com tantos recursos cosmetológicos, não dá para notar tanto isso na pele, porque muitas vezes a pessoa está oxidada bastante por dentro, não tem cuidado alimentar e nutricional, mas tem um super cuidado estético. Então você não consegue, você fala assim, poxa, se olhar assim, a pele está maravilhosa, tá, se as células estão sendo realmente nutridas, e esse é um dos princípios da ortomolecular. A utilização, primeiro, você identificar hábitos tóxicos e nocivos, inclusive hábitos diversos e alimentações diversas. Segundo, agregar que você precisa. Outra noção, que dia a dia ela é mais firme, e isso não recua, pelo contrário, avança cada dia, é que é muito importante ter uma alimentação qualitativa, sim, associada com a representação das nossas complexas funções. Então, é uma estratégia boa. Então, o doutor está explicando, o doutor David lá, que escreveu vários livros, David Schreiber, por exemplo, oxidação. Você pega um pão com manteiga. O pão já não tem alimento realmente nenhum, A história vai longe. Então, todas as doenças, chamadas degenerativas, destrutivas, doenças crônicas, elas têm um fator importante de uma auto-oxidação no organismo. Vocês aprendendo isso hoje, fica fácil. Todas as doenças estão combinadas com uma destruição alta pelos radicais livres. Doenças que você nem imaginava. Então, não vamos oxidar. Pelo menos se eu mantiver o meu corpo, meu sistema antioxidante alto, eu vou, por esse raciocínio, diminuir e proteger de várias situações. O que a gente está falando não é só se alimentando e nem é só suplementando, é unindo as duas práticas de atitude. A função dentro da célula, o mitocôndrio. A célula depende de 45 nutrientes para as perfeitas funções do organismo. Outra coluna desse conceito nutricional e ortomolecular. A sua célula precisa de 45 a 50 nutrientes, que são nobres também, todos os dias. Segundo pesquisas, inclusive com o selo da USP, mais de 50% das pessoas, dentro da pesquisa que eles fizeram na região de São Paulo, estão acima do peso e subnutridas, com deficiência nutricional. Então, antigamente você pensava em deficiência nutricional, você pensava numa. Então, média fornece, segundo pesquisas, 10 a 16, 18 nutrientes essenciais. Boa parte atinge 1/3 do que a gente precisa. Aí fica a pergunta, poxa, então vai havendo uma deficiência, isso vai ficando um efeito cumulativo. Como é que? Aí começam os sinais de disfunção. Disfunção é uma etapa importante para a gente, inclusive que trabalha com radiestesia, aplicada para consulta, para avaliação da pessoa, dos órgãos e tudo.
é um estágio importante de disfunção, um estágio que a gente também diz que é pré-doença. Muito que ser feito, não precisa adoecer. Então, adoecer, na verdade, nesse pensamento mais convencional, é quando acusa os exames, né? É quando chega-se a um diagnóstico. Então, outra mudança de conceito também. Não é preciso ter uma doença diagnosticada para de uma motivação, de conhecimento e de um desejo de se dar esse bem, esse cuidado profundo. A expressão, então, ferrugem, ela continua sendo muito válida. Da ferrugem. Você vê que quando você tem um time dos principais entre os minerais e vitaminas, a vitamina A, C e E, os minerais manganês, cobre, selênio, zinco e magnésio. Esse time aí faz maravilhas. Outra coisa também, nós vamos deixar um espaço no final para as perguntas e colocações. A gente vai ter, vamos sair daqui realmente, né, esclarecido, tirar dúvidas e essa parte das perguntas não será gravada, ok? Em relação a revelar essas perguntas. Então, existe também uma ciência que a gente vai falar também em outra palestra aqui, que é a nutrigenômica, né? A nutrição genômica, que aprofunda essa questão da proteção nutricional no afloramento de doenças que cada um tem depositado no seu DNA. E aí também a gente sempre fala sobre a questão do meio ambiente e do estilo de vida no afloramento das doenças. Essa terapia que visa preservar a vida, protegendo das agressões do meio ambiente, ela raciocina o seguinte, que a doença manifestada, ela é uma combinação do fator genético, né, que está lá gravado no DNA, mais o fator desencadeante, que é isso que a gente falou. Então, um dos exemplos, por exemplo, dois irmãos gêmeos com o mesmo DNA, se expondo a situações muito diferentes. Vivendo, por exemplo, próximo ao campo, bebendo água da fonte, uma alimentação também sem venenos, longe de medicamentos, desde analgésicos, todos em diante, e o outro vivendo numa situação, como a gente realmente mais vê, bem urbano, dentro de uma cidade, por exemplo, próximo ali da Paulista, com um alto índice de radiação eletromagnética, isso também entra nesse conceito de saúde, se alimentando de fast food, comendo rápido, com essa deficiência nutricional, deficiência, altos níveis de estresse, tudo isso que a gente já conhece. E dormindo mal também. E se alimentando naturalmente de comidas ácidas e acidificantes, outro ponto importante para o envelhecimento, e bebidas também ácidas e acidificantes. Isso também a gente vai falar um pouco mais em outro dia, mas eu vou citar aqui. Isso não é tão novo, tá? Isso já veio descoberta já dos anos 40, aí em diante também. Teve um fisiologista francês chamado Alexis Keller, que ganhou também o prêmio Nobel. Ele descobriu, aí foi tudo uma abertura aqui, que naturalmente cada célula precisa de uma riqueza, ela está banhada numa riqueza de líquidos e de nutrição. E ele já apontou, fez experiências com embriões de animais no laboratório,
que quando aquelas células são preservadas no meio mais alcalino que ácido, elas vivem muito mais. Então, o meio alcalino entende-se que é vida longa, e o meio mais ácido, encurtamento, partidas que nós são ácidas e ácidas, numa outra aula. O pH do sangue é em torno de 7,4, geralmente alcalino. Um refrigerante, por exemplo, é 2,4. Então você tem uma diferença aí de, por exemplo, 5 pontos. O organismo teria que se virar para transformar, só um exemplo, né? Mas um exemplo é de impacto, né? O organismo teria que para essa operação, né? Então você já viu experiências que se colocar pedaço um outro capítulo também. Tudo fica muito mais ácido, né? Naturalmente o cheiro, né? Então tem um odor diferente, está tudo muito ácido. E na pessoa que está muito ácida, raramente ela está tranquila, né? Ouve o que você fala, forma os pensamentos, o calmo. Raramente ela pergunta. Pelo contrário. Você vê a interação da química com comportamento. Tudo a ver. Química é comportamento. O seu comportamento tem tudo a ver com a química. Uma outra aula sobre a psico-ortomolecular, que é a ortomolecular para o comportamento e para o sistema nervoso. Aqui um de milhares de slides dos radicais livres que a gente falou, né? Essas moléculas de oxigênio, alterando a morfologia, a forma, a integridade da célula, entre diversas. E existe já os trabalhos esse é um slide de microscopia de campo claro, tem muitos, onde já se começou a descobrir algumas carências de vitaminas pelo desenho, pela deformação da célula. Se tudo começa na célula, para onde estamos indo, né? Essa deformação naturalmente ela vai se transformar em doenças graves. Aqui a gente já dá um mapa desses antioxidantes no organismo. Eu vou ler para vocês. A gente falou desses antioxidantes que são importantes eles estarem no nosso dia a dia. Essa biodisponibilidade desses minerais, desses alimentos, ela começa em ordem do maior para o menor, tá? Então tá aqui. Manganês, encontrado. Arroz integral, cereais integrais, versus com uma boa opção a granola, no espinafre e em nozes. O cobre, ele é encontrado em alguns frutos do mar, tem muito cuidado, são as ostras, em seguida no tofu, chamado queijo de soja, no salmão e também nos cereais integrais. O zinco, ele tem uma altíssima concentração nas ostras e segue germe de trigo, da granola também, no arroz integral. Selênio continua sendo o primeiro lugar, castanha do Pará, castanha do Brasil. Em seguida os cogumelos, shiitake, salmão, também na granola. Vitamina A, beta-caroteno, importante antioxidante. Encontrados na batata doce, cenoura, abóbora, espinafre. Vitamina E, número 1, gosto muito. Germe de trigo, tem também o óleo de germe de trigo, cápsulas. Quando você tem uma absorção também imediata daquela concentração de tocoferol. Germe de trigo, semente de girassol, nozes, amêndoas, abacate. Então, quando você pensa, por exemplo, só rapidinho no lanche de intervalo onde tenha esses cereais, tem ali um pouco de castanha, nozes,
amêndoas e algo misturado com granola, puxa, você tem ali uma dose interessante de antioxidantes. Não é completa, mas já é uma dose interessante de antioxidantes, além, claro, de um estímulo de fibras, né? Que vão ajudar todo o processo digestivo e a função intestinal também. Sendo que algumas pessoas já com quadros de inflamação intestinal têm que selecionar alguns desses alimentos que não são compatíveis com a sua possibilidade de dieta. Então, tudo tem a questão da individualidade e a adequação a isso. Para vocês, isso também é um conhecimento também bastante raro, que é essa interação, essa correlação dos órgãos, a função dos órgãos com a necessidade fundamental e indispensável de nutrientes específicos. Só para vocês montarem um pouquinho do raciocínio. Então você pensar, você poderia pensar, porque isso de certa forma é novo. Pô, como que o mineral vai ajudar a minha tireoide? E nunca ninguém falou isso. Nunca ninguém falou que para estimular a minha tireoide eu preciso de alguns minerais. Nunca ninguém falou isso. Nunca ninguém falou que para a musculatura do meu coração eu preciso de determinados minerais para funcionar bem. Nunca ninguém falou que para proteger uma região do meu cérebro, da memória, eu preciso de alguns nutrientes específicos também que protegem a destruição da minha memória, esse envelhecimento do cérebro acelerado. Nunca ninguém disse isso. Então tem correlação, então, essas funções, função cardíaca, função do fígado, função da tireoide, função do cérebro, função da próstata, função dos ovários, o pâncreas. Tem relação isso com minerais, vitaminas? Positivo. Felizmente tem. Então perceba que isso é uma abertura de uma nova realidade. Quando você talvez pensasse que os tratamentos para os órgãos dependiam de medicamentos, percebe? Qual é a diferença? Os órgãos são tratados quando você dá elementos que regulam suas funções. Raciocínio mais simplificado possível. Entende? Só que depois, claro, quando o quadro está crônico, que é o que a gente mais vê por aí, os nutrientes não podem fazer tudo o que eles podiam fazer quando não estava crônico, quando estava em disfunção ainda. Eles podem ajudar, mas não tem o seu potencial máximo quanto antes, lá na disfunção, antes da doença. Ok? Então, meus ossos, nervos e cartilagens precisam de cálcio, fósforo, magnésio, boro e vitamina D. Minhas veias, artérias precisam de vitamina B12, cobalto, vitamina E e magnésio. Todo o meu cérebro e sistema nervoso precisam, para começar, desse mineral raríssimo, vale mais que o ouro, que é o lítio, seguindo de magnésio, vitamina B1, B5, B6 e B12. Meu timo precisa de zinco, selênio e boro. Minha tireoide e paratireoide precisam de iodo, cálcio, cobre e selênio. Meu pâncreas precisa, todos com certeza, para todas as suas funções de enzimas e proteínas, de cromo, zinco, cobalto e vitamina B6. Meu fígado precisa de enxofre, cobre, próstata precisa de zinco, selênio e vitamina E. Os ovários precisam de zinco, boro e cobre. As suprarrenais, glândulas do estresse, precisam de zinco, magnésio e boro também. Os rins precisam de lítio, potássio e sódio. Os pulmões precisam de cobre, selênio, magnésio e enxofre. Injeção, que injeção de correlação das funções dos órgãos. Isso é muito impressionante. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, puxa vida, as pessoas precisam saber e abrir uma nova cortina, na verdade abrir, descortinar esse horizonte de que você trata os seus órgãos com nutrição. Aqui tem então a questão das causas das doenças. Isso também é pouco estudado nas medicinas convencionais, tá bom? As deficiências enzimáticas, elas são fatores do adoecimento, assim como nas proteicas
e as nutricionais. A intoxicamentos está também em ponto alto. Okay? A intoxicação com medicamento, junto com erros e procedimentos médicos, ela forma na estatística a quarta causa de mortes nos países desenvolvidos. São chamados efeitos iatrogênicos. Erro do medicamento, você toma medicamento e você não sabe exatamente os efeitos colaterais, como vão reagir você. Isso todo mundo sabe. E por quanto tempo isso vai se manifestar, e se daqui a um ano algum quadro que aparecer tem efeito com qual medicamento você tomou. Tá? A intoxicação por toxina dos alimentos, intoxicação por metais pesados, que estão no ar, né, na água, também medicamentos, nos fumos, nas tintas, tinta para automóveis, casa, e as tintas de cabelo também. Como a gente sabe que pouca gente usa tinta de cabelo, então todo mundo pode ficar tranquilo que não vai entrar em contato com o chumbo arsênico, né, e outros elementos. Mas, então, você vê, tem as doenças do trabalho, né? O indivíduo, ele trabalha com tinta, queima de gases, motores. É claro que ele vai manifestar doenças que tem a ver com a sua rotina, né? Que tem a ver, nesse caso, com a intoxicação desses metais pesados, que é algo de interesse para o ortomolecular. Ampliando ainda isso, que vai além da ortomolecular, que isso aqui que eu estou falando também não é ortomolecular, essa abordagem ela vai além da ortomolecular. As radiações geopatogênicas, as toxinas emocionais por conflitos psicossomáticos são causa do adoecimento, as toxinas do medo, da ira, da culpa, rejeição, mágoas, orgulho, o ato de julgar, a baixa estima própria, o sentir-se manipulado, as radiações eletromagnéticas na rede de computadores, celulares, micro-ondas e torres elétricas. Outra coisa simples também, que a gente também pode incluir já nessa questão da consciência que muda hábitos, se você tem o hábito de aquecer alguma coisa no micro-ondas, né? Já que você já está consciente que o micro-ondas ele destrói o que tiver ali de nutriente, é destruído, e ainda sobra ainda radiações. Então, uma coisa que você pode fazer, começar a fazer, é deixar o micro-ondas no passado. Então, para a gente ver tudo, na radiestesia clínica, ali eu estou falando de toxinas emocionais. Isso se localiza aqui, nessa região torácica, glândula timo, uma glândula esquecida também pela medicina convencional e muito valorizada pela medicina vibracional e biológica. É na glândula timo, né, e no seu duplo energético que se localizam essas toxinas emocionais que aceleram o adoecimento da pessoa. Então a gente tem na radiestesia, trabalhamos com notas, assim como medir a carga de uma bateria. Trabalhamos com notas e essas notas a gente chama de conflito, né? Aquela pessoa está vivendo naquele momento. E começa a explicar a pessoa que esses conflitos são inevitavelmente adoecedores. Como não seria, né? Qualquer criança, sabe? Tem criança que fala assim, aquela pessoa se foi depois que o seu companheiro se foi. Ela se foi rapidamente. Exemplo. Então, de alguma forma, o que está dizendo, mais ou menos, é assim. Então a tristeza pode levar à morte? A amargura pode levar à morte? Essas doses de informações são para corrigir o nosso pensar equivocado
e o nosso consequente agir equivocado. Pensar mais ou agir equivocado é igual a adoecer progressivo e acelerado. As pessoas dizem mais ou menos assim: nós estamos nessa descida para a doença e com o nível de autocuidado, sabe pouco se cuidar, espera pouco se cuidar. Diz assim: eu desconheço como cuidar da minha saúde. Outro ponto: eu não invisto nada nesse tema. Eu não planto saúde. Realmente, depois de uma conversa, ela percebe e conclui que ela não está plantando saúde para desfrutá-la no amanhã. E outro ponto que parece que é muito certo para alguns é que o destino da vida daquela pessoa está nas mãos dos outros. Então, uma das frases também que a gente diz também, desde lá de 99, na primeira entrevista na TV, seguinte, como eu disse, lembra daquilo do parece que é, não é? O destino da sua saúde tem que estar nas suas mãos. Puxa, será que é isso? Para alguns isso já faz um sentido imediato, para outros isso ainda não faz tanto sentido. O destino da sua saúde tem que estar nas suas mãos. A pessoa pode, um argumento automático, dizer assim: não, mas quem cuida de saúde é o médico. Ele diz como está a minha saúde e diz como que eu devo cuidar. Esse é um raciocínio também que há. Mas nessa visão toda, a gente carimba é que o destino da sua saúde tem que estar nas suas mãos. Para isso, essa tomada de consciência, essa dose de informação, essa tomada de consciência que vai se transformar em hábitos, para melhor, para que esses caminhos aí tristes, eles não aconteçam. Tem pesquisa do Ministério da Saúde também que diz que toda a verba que é destinada para a saúde pública de uma pessoa é 18 meses de vida. As pessoas elas estão chegando no final da vida e se deparando em alta frequência com situações muito dramáticas e de cuidados difíceis, dificultosos para a saúde, onde também gasta a verba de toda uma vida, a verba pública e tantas vezes o patrimônio pessoal. E lembra aquela frase lá: você não encontrou tempo para cuidar da saúde, vai ter que encontrar tempo para cuidar da doença. Você não investiu em saúde, por algum motivo vai ter que gastar muito com a doença. O raciocínio é muito rápido, muito lógico. Aqui umas reflexões, a gente está quase terminando. Porque é claro que por trás de uma mudança de atitude, a gente já disse, precisa haver uma dose, uma chama de amor próprio, senão não faz sentido. Se o amor próprio está muito bloqueado, essas oportunidades de mudanças, elas ficam distantes. Entende? A mente negativa que todo mundo tem, ela cria logo um bloqueio, cria logo uma dúvida, cria logo um impasse, e nada acontece. Avisado vocês estão. Então todos que assistem palestras como essas, saem, seja presentemente aqui ou pela internet, saem modificados pela entrada, pela ampliação de consciência que essas informações te levam. Então é preciso que eu desbloqueie, para uma nova realidade de saúde. Isso tem a ver com o amor próprio. Tem uma palestra que eu falo isso também, está também no YouTube, que a gente fez aqui, chamada Inteligência Afetiva, que eu falo da memória celular e da programação da mente da célula, para preparar o caminho de saúde ou de doença. Então eu vou ler aqui essa reflexão rapidamente, a gente está quase terminando. Por que eu desejo ou desejaria viver a minha existência de forma saudável, acima da média e longeva? Eu percebo em meu interior um pulsar
Sinto um querer bem pelo viver? Tenho noções do que me impede de praticar hábitos saudáveis e vir a desfrutar de uma saúde e longevidade acima da média? Se tenho bloqueios a participar dessa realidade, onde eles estão? O que faço para estar livre desse bloqueio? O que quero para a minha saúde física, órgãos, cérebro e emocional para os próximos anos? O que venho fazendo e o que farei para isso acontecer? Essas reflexões ficam com vocês, estão assistindo isso na internet. Se quiserem, podem anotar. E façam isso, pergunte, porque a pergunta ela tem muito mais poder do que a resposta. Então, segundo também alguns pensadores, eu concordo muito com isso, né? Diferente do que se pensa, a maior função daquele que instrui ou ensina é causar perguntas no seu interlocutor e não lhe dar respostas. Certo? É preferível você sair com perguntas após uma conversa, assistir uma matéria ou uma palestra, do que sair com todas as respostas. Então, essas bases que a gente já falou da construção de uma nova consciência de saúde é investir em informação, que a gente faz uma palestra como essa, conhecer os fatores adoecedores e os vitalizadores, né, a favor da vida, estar aberto a mudanças de atitudes, estar desapegado a conceitos, pontos de vista e hábitos, totalmente ligados aqui. Pesquisas dizem que 66% dos tabagistas que têm diagnóstico de câncer continuam fumando. Okay? Então, como que é difícil mudar, ainda mais com a dependência química? Então, a causa da doença e do diagnóstico, né, do encurtamento da vida, a causa ela continua. Então, a gente está concluindo. Nós levamos essas palestras para várias cidades, vários estados. E é só entrar em contato com a gente. Agradecer mais uma vez esse convite, essa abertura, né, essa sede de divulgar o conhecimento do Manuel Lopes, né, esse amigo aí de caminhada. A atenção de todos vocês. E a gente se encontra em breve. Em seguida teremos um momento então de perguntas. Muito obrigado mais uma vez. Querendo fazer algum